que a gente viu? O que a gente viu sobre o React? A gente começou mostrando como você renderiza um HTML simples, depois a gente foi transformando esse HTML em um HTML que tem outros tags dentro dele. Espera, deixa eu fechar aqui. E fomos evoluindo, né, nossa aplicaçãozinha, e até que a gente chegou a criar uma função que retorna um componente, e depois a gente transformou essa função numa classe. Tá? Então, vamos recapitular o que é uma classe, no caso, uma classe componente do React. Então, essa classe ela vai ter, principalmente, quase sempre, três estruturas básicas. Você vai ter classe, que estende um componente React, um método render, que é o que retorna o seu componente. Tá? Então, antes a gente fazia uma função retornar toda essa estrutura de HTML, e agora a gente cria um método chamado render, que retorna o conteúdo em HTML. E a gente vai ter outras funções, outros métodos aqui dentro dessa classe que vão ser utilizados por esse componente. Então, esse exemplo que eu fiz aqui, bem bobinho, basicamente... e tem uma coisa muito importante também, que é o construtor. Vocês chegaram a ver o construtor da classe? Sim, a gente por cima, ele não explicou em detalhes, mas ele usou. Tá, então o que é o construtor? O construtor, quando você cria um componente, você... antes, quando a gente tinha uma função que recebia... Lembra que tinha uma função que recebia as props? E aquelas props... Então antes eu tinha alguma coisa assim, né? Eu tinha um function, sei lá, myComponent, que recebia um props, e aí eu chegava e retornava um HTML qualquer, por exemplo, sei lá, um div, e aí colocava aqui no meio props ponto, sei lá, text, certo? Ou seja, eu usava o conteúdo do props para renderizar parte do HTML usando as propriedades que vieram como parâmetro da função, certo? Só que o que aconteceu agora, né? Então, pegando esse componente aqui que eu criei, esse componente simples aqui. Então, ó, deixa eu comentar isso aqui, ó. Vou comentar isso aqui para não confundir vocês. Eu vou começar bem do zero aqui para vocês. Vou pegar aqui isso aqui lá em cima. Então, ó, eu criei esse componente, essa função que eu chamei de myComponent, que recebe um props. Como é que eu faço para renderizar esse componente na tela, passando a propriedade text como um dos parâmetros? Então eu passaria ele aqui. myComponent, assim. Tá, e aí? Seria uma tag. Pode ser uma tag ou pode ser um JavaScript. Tem os dois jeitos, pode ser dos dois jeitos, mas a gente gosta de tag, que é o jeito JSX de fazer. Então é myComponent, e aí? Como é que eu passo o texto, essa propriedade aqui, como é que eu passo ela aqui? Text igual, sei lá, banana. Ou café, que é o que eu tô querendo. Certo? Oi? Tem bigodinho? Como assim bigodinho? Assim, você tá falando? Não tem, não tem não. Não tem não. Veja, o bigodinho ele vem quando eu tô aqui dentro. Quando eu tô no componente aqui, se eu passar aqui assim vai dar errado. A não ser que eu faça assim, né? Posso passar assim, desse jeito. Né? É uma JavaScript que retorna uma string, mas aí não precisa, né? É só passar a string direto. Porque é uma string. Tudo bem? Sacou a diferença entre o bigodinho e o... Bigodinho, não conhecia esse termo. Tá. Então, o que vai acontecer se eu agora entrar no navegador e renderizar essa tela aqui?
que vai aparecer aqui? Espera aí. Aí, ó. Café. Deixa eu aumentar para vocês verem. Certo? Então apareceu aqui o café. O text vai parar dentro do props, que vai como parâmetro do componente. Então, se eu quiser passar um outro parâmetro, por exemplo, né? Então, peraí, vamos aumentar esse componente. Então, ele vai ter um H1, que vai ser esse props.text, e ele vai ter um H2, que vai ter o props.subtext, certo? Então, eu posso passar aqui subtext, sei lá, café com leite. Oi? Eu vou criando propriedades com o nome que eu quiser. Com o nome que você quiser. Com o nome que você quiser. Então, se eu vier aqui e atualizar, café com leite. Então, veja, tudo que vier, tudo que eu colocar aqui, vai ser passado no componente como propriedade, certo? Então, simples. Agora, no caso de quando é uma classe, que a gente tinha visto, aí é um pouco diferente. Por quê? Porque lembra, vou criar uma classe aqui e vou chamar de myComponent2, tá? Aí não tem mais aquele parâmetro props aqui, entendeu? Não existe mais isso. O props não existe isso mais como tinha antes. Então como que eu passo? Onde que vai parar? Onde vão parar as props do componente? Certo? Então, eu lembro que eu tenho um método render, né? Então esse return que está no... Vou pegar ele aqui e vou chamar de render igual assim, né? Ah, não tem o igual, né? Na verdade é assim. Faltou fechar aqui, né? Sempre bom, sempre indentar para... Tá. Certo. Então agora, ó, vocês veem, esse componente aqui, ele é igualzinho a esse, só que de onde veio esse props? Né? É um mistério. Será que vai funcionar o componente 2? Ó, vou só trocar por 2 aqui e vou mudar com leite, café, seleto. Vamos ver. Não funcionou. Deu pau. Por que que deu pau? Props is not defined. Então, não tem props. Então, para fazer o props, eu preciso ter um construtor. Então, eu vou criar aqui um constructor que recebe o props. Constructor props. E aí eu chamo superprops. Já vou explicar o que é isso. Só vou testar para ver se funciona. Vamos ver. Carreguei. Oi, oi, oi. Is not defined ainda. This, isso, gente. É this.props. Então muda. Muito bem, ótimo. Na verdade, eu nem precisaria fazer isso aqui, né? Não. Não precisaria. Não. É que aqui é o erro anterior. Deixa eu limpar aqui. Ó. Tá tudo certo. Tanto que ele printou aqui o seleto. Então vamos lá. Esse super... por que que... Então assim, eu não preciso ter o construtor para definir os props. Então o que que acontece? O que está sendo feito por trás dos panos para vocês entenderem?
A partir do momento que eu transformei o componente numa classe, então, quando eu crio um tag assim, o JavaScript está criando uma instância do meu componente. Então, uma classe nada mais é do que uma definição de alguma coisa que pode ser instanciada várias vezes. Assim como eu posso criar esse componente várias vezes, eu posso instanciar ele uma vez, duas vezes, três vezes. Então, eu posso pegar esse meu componente e instanciar ele duas vezes. O primeiro é o café seleto, o segundo é Toddy gelado. Certo? Então, eu tenho duas instâncias da mesma classe. Da classe MyComponent2. E aí, o que acontece? Cada instância tem as suas próprias propriedades. Então, em orientação a objetos, a gente costuma fazer dessa maneira. A gente cria uma classe, que seria a definição do que é que a gente está querendo, no caso aqui, renderizar ou criar como objeto. E aí a gente vai criando esses objetos dessas classes. E o que vai diferenciar um objeto de outro? As propriedades dele, o estado, os dados que estão dentro desse objeto. Então, no caso aqui, eu tenho dois componentes, um que tem o texto sendo café e o subtexto sendo seleto, e um outro que ele é do mesmo tipo. Então, veja, eles renderizam um div, eles têm H1, eles têm várias coisas em comum. Porém, os dados, ou seja, os dados que estão armazenados dentro do objeto são diferentes. Mesmo com o mesmo nome? Mesmo com o mesmo nome. Na hora de chamar, como é que... Ó, eu chamei aqui, ó, do MyComponent. Não, mas Tem que fazer um na mega. tela. Na tela. No HTML. Como é que Então, aparece os dois? Me chama os dois. Eu vou chamar aqui, ó. Ah, tá, que eu não posso fazer isso aqui, né? Eu tenho que criar um div. É só porque eu não eu sempre tem que renderizar uma coisa única, né? Deixa eu tirar essa vírgula aqui também. Eita! Ah, aqui faltou a vírgula. Olha lá. Então ele criou um objeto, um componente e o outro componente. Eles têm... do mesmo jeito que eu crio duas tags P ou duas tags BR no HTML, e isso funciona, são duas instâncias do BR, duas instâncias de um P ou de um H1. Como se o MyComponent virasse uma tag. O meu componente vira uma tag, exatamente. Essa é a beleza do React. Você cria tags novas, certo? E essas tags têm propriedades. E dentre as propriedades dela, pode variar. Então, para isso que serve. Eu consigo ter a mesma estrutura, porém com dados diferentes. Então, essa aqui tem uma estrutura que tem um H1 e um H2, e sei lá, um HR e uma linha, vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui. Só falta fechar aqui, talvez. Ó. Então, eu criei duas instâncias do componente. Tudo bem? Agora, o que é o this? O this está dizendo assim, no escopo da classe está se referindo ao próprio objeto. Então, quando eu coloco this, eu estou dizendo assim, as propriedades dessa instância aqui. Dessa instância. Então, no caso, quando ele chama o render, quando o React vai chamar o render desse componente aqui, e ele chegar nessa linha, ele vai saber que o props vai estar sendo referido a essas propriedades aqui. Deste componente aqui. This. Eu mesmo. São as minhas propriedades. Poderia, ao invés de colocar MyComponent 2, assim, eu sei que não é o usual. MyComponent2, assim? Funcionaria também? Não. Porque o MyComponent2 aqui não quer dizer nada. O this, ele diz... o this no JavaScript... A gente chegou a ver alguma coisa de this em outros momentos. Chegou a usar. O this...
O this, ele diz respeito ao escopo da onde você está, certo? Então, quando eu crio um objeto, vamos lá. Vou criar um objeto aqui, certo? Então, eu coloco, sei lá, número igual a 2, número e número 2 igual a 4, certo? Então, eu criei um objeto, ok? Na hora que eu crio uma propriedade que é uma função, por exemplo, soma, que é igual a uma função que faz this.número mais this.número 2, o que essa função está fazendo? Ela está... Então eu tenho esse objeto que tem duas propriedades, né, dois atributos, e um terceiro atributo que na verdade é uma função. Então quando eu pego isso aqui, deixa eu ir lá para o console que aí fica mais fácil de olhar. Agora eu vou entrar para o Replit aqui, que é mais fácil de ver essas coisas no Replit. Então vamos lá. Tenho aqui. Tem que dar um run, é isso? Ok. Unexpected identifier? Ele não gosta disso? Você não gostou do meu objeto? Tá aceitando, acho que não tá aceitando a função. A função... Precisa de um nome? Não. Onde está escrito número? Faltou uma vírgula aqui, gente. Vocês não estão vendo aqui a vírgula. Pronto. Então tá, tem um x. Então se eu fizer x, então o que é o x? Tá dando para ver em cima? Melhorou? Então eu tenho x, certo? O que é o x? É um número, é um objeto que tem a propriedade número e a propriedade número 2. E uma função soma. Então se eu fizer x.soma, ele retorna 6. Ele executa a função. Ele vai executar this.número, então o que ele está pegando? Ele está pegando o número que está definindo no escopo dessa função, que é esse número aqui, e o número 2, que está definido no escopo dessa função, que é o 4. E ele soma. Tudo bem? Dúvida? Perguntas? Se você fizer só número mais número 2, não funciona. Número mais número 2? Não. Não funciona. Ele vai dar undefined. Ele vai, ó, nem existe. Né? Onde é que está o número? Né? Que número que você está falando? Porque se eu falar A mais B aqui, onde que está esse A? Onde é que está esse B? Dentro da função, você precisa dizer da onde vem essa informação. Se ela não está definida no escopo da função, ela tem que vir... O this serve justamente para isso, ó. Pegue o número deste objeto. Certo? Se tivesse o número dentro da função, número 2 e número 2, não precisaria dos this. Exatamente, exatamente. É que eu estou querendo usar uma propriedade do objeto para uma função que também está no objeto. Certo? Então, orientação objeto nada mais é do que estruturas que têm dados e funções que calculam coisas sobre esses dados. Então eu tenho, que dados que eu tenho aqui? Eu tenho um número, eu tenho um número 2. E que funções que eu tenho? Eu tenho a soma. Eu poderia criar uma outra função aqui, por exemplo, vou criar mais uma função aqui, que eu vou chamar de multi, que é uma outra função, certo? Que retorna this.número vezes
x.número 2. Ok? Beleza, então x.multi 8. Tá certo? Deu para entender até aqui? Então, para isso que eu preciso do dis. Oi, fala. Se os números estivessem em outro objeto, não funcionaria porque eles não estariam dentro do mesmo objeto. Exatamente. Então, se eu tiver um objeto tipo var y igual a sei lá o que, número 7, ops, número 2, 8, né? Tá, esse objeto tem, eu teria que criar a função do mesmo jeito. Teria que criar aqui a soma, taranã, e fazer a função. Mas aí a função tem que estar dentro desse objeto. A função tem que estar dentro desse objeto. Então aí que vem a coisa. Pô, mas por que eu tenho que ficar criando a função várias vezes dentro do mesmo objeto? Aí que vem a ideia de classe. A ideia de classe é justamente essa. Você cria uma classe que tem a função, e aí você cria objetos que você só passa os dados, e as funções para cada instância do objeto vão ser executadas em cima dos dados daquele objeto. Ô, Daniel, se eu quisesse usar os números do objeto Y na função do objeto X, eu conseguiria? Não. Então, com classe você conseguiria. Com classe você conseguiria. Como é que eu faço? Então vamos lá. Vamos lá. X. Ó, o X tem um número 2, um número 2. Então a soma, se eu fizer x.soma, vamos voltar aqui, ó. Eu vou repetir o que eu falei para você entender. X.soma. Somou 6, certo? Se eu fizer assim, x.soma, o que é o x.soma? É a função. E o que eu posso fazer? Eu posso atribuir essa função a uma variável? Por exemplo, abacate. Agora, o meu abacate é a função. O que acontece se eu chamar a função abacate? Por quê? Não. Porque o this, nesse momento, não é mais o objeto. Porque eu não estou mais dentro do objeto. O this... Se estivesse dentro, então funcionaria chamar abacate? Como função? Oi? Se estivesse dentro, funcionaria chamar abacate como função? Se eu fizesse x.abacate igual a x.soma, ou seja, eu estou definindo uma nova função dentro do objeto e apontando para a função soma, e aí eu posso chamar x.abacate e aí retorna 6. Porque o this no abacate é o próprio objeto. Agora, se eu fizer abacate fora do objeto igual... Acabate é ótimo. Abacate. Acabate. Acabate igual a x.soma e eu chamar abacate, sumiu. Sumiu. Ele não encontra mais o número 1. Ele não encontra, porque quando ele chama this, ele está fazendo assim, this.número e está dando undefined. E ele está fazendo this.número mais this.número 2, not a number. Né? Se eu definir nesse... Agora eu estou no escopo do terminal, eu não estou mais no escopo do objeto. Se eu definir this.número igual a 2 e this.número 2 igual a 7 e chamar o abacate, aí ele retorna 9. Então eu estou definindo o this, as propriedades... Deu nó, né? Deu para entender? O que acontece? O this se refere ao escopo onde eu estou. Então, se eu estou dentro de um objeto, o this está falando deste objeto. Se eu estou... Por que isso é importante?
Isso é um pouco confuso, mas é muito importante. O JavaScript inteiro funciona dessa maneira. Toda vez que você fala this, você... Existe uma coisa no JavaScript que chama bind, que você vai dizer assim, e a gente vai usar isso assim a rodo. Vocês vão ver ali mais pra frente, que a gente vai usar. Que é basicamente dizer o seguinte, na hora que eu definir uma função, no caso, essa função aqui, soma, dentro do x. Tá tudo certo. Quando eu chamo ela aqui, tá tudo certo. Agora, quando eu chamo ela, sei lá, abacate igual a soma, agora, abacate igual a x.soma, e aí chamo abacate, ele vai funcionar agora porque eu defini o this.number. Vamos, this. Vou mudar aqui, ó. Vou criar uma outra, vou mudar o nome só para ele parar de funcionar de novo. Ops, pera. Então vamos lá. Vou chamar aqui de denominador, numerador. E aí aqui eu vou criar uma função chamada divide, que é numerador dividido pelo denominador. Numerador. Isso. Isso. E aqui eu vou apagar esse resto aqui porque não me interessa. Estou criando uma nova estrutura. Ok? Então vamos lá. Se eu fizer x.divide... deixa eu dar um full screen aqui que... Então, x.divide é a função. Se eu executar essa função, né? Por quê? Porque o x ele tem 2 dividido por 4, 0.5. Tranquilo? Então, se eu atribuir essa função x. Então, vamos lá. Função abacate e melancia agora. Estamos com fome. x.divide. Certo? Se eu chamar melancia, o que vai acontecer? Não acha porque não tem o this, né, no escopo, tá? Beleza. Agora vamos pensar então que aquilo que vocês tinham falado, na verdade. Eu tenho um outro objeto y, certo? Que tem um numerador, que é 5. Peraí. Ups. Denominador, que é 2, certo? E pronto. Eu tenho esse objeto aqui, que tem só o numerador e o denominador, mas não tem a função. Será que eu consigo aplicar a função que está lá no x nesse objeto? Consigo. Como é que eu faço isso? Eu pego a melancia e faço o que a gente chama de bind. Eu estou dizendo assim, a função melancia vai ser executada em qual objeto? Se eu não digo qual objeto ela vai ser executada, ela vai executar no objeto atual. Então, melancia, assim, vai tentar achar o this do terminal, que não está definido e por isso retorna not a number. Mas se eu coloco melancia.bind y, eu estou dizendo o this do melancia é o y. O bind diz quem é o this daquela função. Toda vez que você vê um bind no JavaScript, você vai lembrar. O bind diz quem é o this, diz quem é o this, diz quem é o this dessa função. Entendeu? Melancia bind y. E aí, se eu chamar ela, aí é 2,5. Entendeu? Então eu vou definir maçã é a melancia bind y. E maçã executando é 2,5. Então, melancia é not a number. Mas melancia bind y e eu executando, jogo na maçã. E aí executo.
Aí ele retorna. Então percebam uma coisa importante. Quando eu disse bind, quando eu coloquei bind, melancia bind y, não é que eu disse, não é que eu mudei o melancia continua sendo uma função daquela função que eu tinha criado. Certo? Quando eu faço isso e executo melancia, abre e fecha, ele continua Nora number. Eu não mudei a melancia. Eu simplesmente retornei uma outra função chamada maçã, que ela é igualzinha a melancia, só que o this dessa função maçã não é mais o escopo atual, e sim o y. Ninguém me contou isso antes. É, fiquei 2 dias. Meu produto final, gente. É, eu tô lembrando do meu produto final porque teve um botão que eu fiz que assim, o que eu queria usar tava pra fora da função dele. E eu dava um clique, nada acontecia. Aí eu achei esse bind aí, que eu não fazia ideia pra que servia, coloquei e funcionou. Só que assim, eu coloquei, funcionou e eu falei, deixa assim. Então assim, às vezes a gente vai se defrontar com esse bind e vai ficar confuso. Vai funcionar e a gente não vai saber por quê. Mas tudo gira em torno dessa ideia. Quando você faz um bind, o que é o bind? O bind tem uma função. Quando eu chamo o bind dessa função, eu estou retornando uma outra função que é igualzinha àquela, só que o this não é mais o this que tinha anteriormente, e sim o parâmetro que eu passei no bind. Então, quando eu tenho aqui no React, aqui embaixo, vocês vão ver, né? O que ele tá fazendo aqui? Eu vou chegar a isso aqui mais pra frente, mas só para vocês entenderem. Então, quando eu fiz aqui, vocês vão ver direto isso aqui no React, direto. This.setOrder igual a this.setOrder bind this. Meu Deus, que confusão é essa? 3 this. O que ele está fazendo isso aqui? Por que ele faz isso? Por quê? Ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma função que chama setOrder, certo? Só que o this do setOrder não é o this. É um this. Alguém Eu- precisava ter comentado. Exatamente. Então você diz para ele Aí você diz pra que ele. toda vez que ele executar o setOrder, esse setOrder tem que ser feito dentro dessa instância desse objeto. Porque senão ele vai estar perdido. Quando eu instanciei ele aqui embaixo, bind nele mesmo, no escopo do construtor. Esse diz é pro set order. Esse diz é o setOrder. Ele está dizendo, a função setOrder, quando ela nasce, o diz dela não é o objeto desse construtor. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo para ela que quando eu chamar o setOrder, ele tem que ser o objeto que está sendo construído agora, e não aquele diz que tinha lá anteriormente. Então eu redefino a função como sendo a mesma função, só que no próprio objeto. Se não tivesse esse diz na frente, ia pegar sempre mais. Né? Se não tivesse o diz, Order, ele ia colocar se eu fizesse assim, por exemplo, não, o setOrder aqui não está definido, né? Eu só não entendi ainda. Diga. Mostrar o que ele resulta, que acho que a gente... Então, eu vou mostrar. Gente, era só para dizer o seguinte. A gente vai voltar nisso aqui, nesse ponto, mas só para vocês entenderem. Que o bind significa que eu estou anexando a uma função que não tinha ninguém anexado, alguém que eu quero que seja anexado para que essa função execute no this correto. A gente vai... Eu vou passar nesse código inteiro aqui agora, com vocês, aí vocês vão entender melhor. Quer fazer um intervalinho de 5 minutos? Então tá. até 4 meses.